Olá, meu nome é Gustavo Carneiro, sou consultor de soluções estratégicas da Dell Systems and Information Management Brasil. Este é o segundo vídeo da série Melhore o desempenho do seu SQL Server. Convido vocês a assistirem toda a playlist e a conhecer como podemos auxiliá-los a conseguir o máximo do seu ambiente SQL. No primeiro vídeo, falamos a respeito da interface do Spotlight e das formas de visualização. Temos também o menu de playback. O que é o menu de playback? Aqui eu consigo ver se houve algum problema ou se aconteceu algum problema com esse servidor voltando no tempo. Eu poderia simplesmente clicar em playback e voltar dias para ver se teve um alerta. Por exemplo, ontem, 1h da manhã, eu tive um problema no servidor de produção. O que aconteceu nesse horário? Opa, eu tive um problema com o agent, não consegui uma conexão com o SQL, e ao momento em que a gente for clicando aqui e for pesquisando os problemas, vocês podem reparar que a janela aqui atrás, ela mostra qual é a atual situação do banco. Então, digamos que eu tive um problema às 2h da manhã, né, ou então mais tarde, né, digamos que o problema foi mais grave, e aqui eu já estava com o meu servidor no ar direitinho. Olha, o que aconteceu? Provavelmente o servidor estava fora do ar naquele horário, e aí a gente teve alguns problemas. Vamos ver o que pode ter acontecido. Basta a gente voltar no tempo e ver o que aconteceu. Clicando aqui, nós voltamos para o tempo real e vemos o que está acontecendo em tempo real. Então, digamos que eu quisesse monitorar, por exemplo, a minha máquina de OLAP e ter uma ideia do que está acontecendo com ela. Se eu quisesse voltar no tempo aqui e ver quais foram os principais problemas, eu posso simplesmente voltar no tempo e ver o que aconteceu aqui no passado. Então, digamos que hoje, às 2h da manhã, eu tive o meu alerta que o meu TempDB aqui está setado para crescimento automático. Também tive um problema com os logs. Eu tive um bloque. Ou seja, o que aconteceu? Às 11h24 eu tive uma sessão bloqueada. E aí, se eu voltar aqui para a tela principal, eu consigo ver o que aconteceu, consigo ver qual era o throughput do servidor, o que estava acontecendo nesse horário, como que estava a memória, como que estava o cache, o que aconteceu, como que estava a CPU, o uso da CPU, o principal status daquele momento. Então, ou seja, eu estava com dois problemas. Eu estava com o meu TempDB setado para crescimento automático, mas eu estava com um lock, onde a seção 51 estava bloqueando a seção 148. E como que funcionaria isso? Eu poderia vir aqui onde está em vermelho, abrir aqui, a ferramenta vai me dizer o que é um lock, um block, né? Detalhando para mim aqui. E eu poderia vir em diagnóstico e poderia ver qual foi a sessão ou o que aconteceu. Aqui eu também poderia ver as outras sessões, poderia ver um sumário para aquele horário, né? Como é que estavam aqui os I/Os do servidor, né? Como é que estava a utilização de CPU, ou seja, eu tive um decréscimo muito grande porque o servidor estava com lock, né? Óbvio. E aqui várias outras coisas. Então, com essa opção, com essa funcionalidade, a gente consegue ver no passado o que aconteceu. Vamos voltar aqui em tempo real e clicar aqui no Home. Se a gente quisesse voltar períodos específicos, eu poderia, por exemplo, voltar os últimos 5 minutos, os últimos 10 minutos, a última 1h, o último dia, né? E isso aqui a gente pode ir clicando e voltando. Além disso, eu poderia igualmente avançar, né? Avançar 1 minuto, 1h, enfim, ou poderia escolher aqui o Play e poderia diminuir aqui a velocidade para ter, por exemplo, uma visibilidade do que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, eu poderia voltar aqui de minuto em minuto e poderia passar aqui rapidamente para ver o que aconteceu entre os minutos e ter uma ideia de qual foi o problema no meu servidor naqueles últimos momentos. Aqui nesse menu, temos todas as principais funcionalidades da ferramenta na visão da própria conexão. Se viermos em diagnósticos, teremos a visão tanto do sistema operacional quanto do SQL e o que está acontecendo. Aqui podemos ver por I/O ou por CPU. Se viermos em memória, temos gráficos de como está a utilização de memória do SQL, os hit rates, a sua própria memória e o cache. Temos aqui também informações sobre o buffer cache, temos informações sobre a alocação de página e temos informações sobre o procedure cache. Se viermos no SQL Activity, podemos ver quais são todos os SQLs que estão rodando nesse banco. Se viermos aqui nos Top SQL Statements, podemos filtrar quais foram os principais SQLs que foram rodados nesse banco. E aqui podemos definir, por exemplo, por última execução, ou podemos definir por tempo de trabalho, por duração ou por I/Os, né? Para a gente ter uma noção de quais são aí os SQLs que mais gastam I/O, que mais consomem I/O do servidor.
Aqui vocês têm o statement. Aqui vocês poderiam, por exemplo, Ctrl+A, copiar todo esse statement e jogar ele no editor, seja ele o próprio Management Studio ou seja ele o Toad, que a gente vai apresentar aí nos vídeos posteriores. Aqui no Performance and Health, nós conseguimos identificar quais são os principais pontos de preocupação no servidor. Então, temos a visibilidade total de como está a CPU, I/O, e também temos a visibilidade do tempo de latência, para saber se o nosso servidor está lento ou está rápido de acordo com os padrões necessários. Ok? Aqui podemos fazer o drill em qualquer parte. Então, por exemplo, os meus principais problemas são outros. Eu estou consumindo pouca CPU, consumindo pouco I/O, pouquíssimos problemas de comunicação, porém eu tenho outros problemas. Eu poderia simplesmente clicar nesses outros problemas e aí coletar os dados e identificar o que está acontecendo. Quais são os statements, por exemplo, que estão causando mais gargalo, qual é o host que mais consome, qual é o usuário que mais está gastando recursos do SQL, em qual banco de dados está sendo dispendido os maiores recursos, quais são as aplicações que eu estou utilizando, enfim. E aqui a gente consegue ter um detalhe de tudo. Aqui a gente pode ver por I/O, por LETs. Se eu quiser avaliar meus weights aqui, eu posso tentar avaliar o que está acontecendo nos weights e posso automaticamente compreender quais foram os problemas e posso ir fazendo o drill down e identificando aqui os problemas, né? Se a gente quiser uma visão específica de weight events, basta que a gente clique aqui e aqui nós vamos ver quais são as categorias que estão mais gastando tempo, ou seja, o que mais está consumindo tempo do meu servidor aqui no caso é I/O. Se a gente quiser avaliar um cluster, no caso eu não tenho isso aqui configurado, a gente clicaria em alta disponibilidade e a gente veria, por exemplo, como está o log shipping, como é que está espelhamento, quem são os nossos primários, os nossos secundários, enfim. E aqui nós temos a visão dos bancos de dados. Cada banco de dados com seus detalhes específicos, podemos ver em megabytes ou em porcentagens, né? Poderíamos ver aqui o tamanho do log. Aqui nós temos acesso aos file groups para ver mais detalhes. Aqui eu tenho os data files, né? Como é que estão os data files do meu report, meus logs de transação, ou no caso log de transação, né? Onde que estão os arquivos de log, onde que estão os arquivos do banco, quais são todas as tabelas envolvidas do banco e aqui os gráficos de cada tabela em relatividade com o próprio banco de dados. Aqui eu estou mostrando só as primeiras 50, eu poderia, enfim, definir a forma como eu quisesse, meus índices, né? Como é que estão o índice aí, qual é o tamanho desses índices, enfim, né? Espaço em disco. E igualmente, se vocês estiverem usando o Lightspeed, que é um plugin nosso de backup, onde vocês conseguem fazer o backup do banco e deixar o banco de destino online para consulta, né? Aqui vocês poderiam estar acompanhando como é que está aí a respeito do Lightspeed. Aqui vocês têm toda a parte de serviços suportados, né? Então aqui a gente consegue ver os agents do SQL, como é que está o status do serviço, ou seja, o que está online, o que não está online, se tem algum alerta do próprio SQL, os serviços de cluster, no caso, como eu disse, aqui não é um ambiente de cluster, é uma máquina standalone, como é que está o DTC, e aqui vocês vão ver o gráfico traçado do DTC, e também aqui o Full Test Search, para a gente avaliar o que é que está acontecendo. A respeito de configuração, aqui vocês conseguem ver detalhes de configuração desse servidor, qual a versão, né? O que está acontecendo aqui para cada detalhe específico. Aqui vocês conseguem ver o log de erros do SQL, quais foram os erros ou as informações ou o que aconteceu, e aqui a gente consegue filtrar aqui especificamente os erros dos agents. Aqui a gente poderia fazer toda a parte de análise de workload. E aqui a gente poderia ter uma ideia de como está o TempDB, como está o uso, né, se está tendo alguma contenção, enfim. Então, pessoal, esse aqui é a tela principal, onde a gente consegue navegar por estas funcionalidades. Além desta tela, a gente tem também a tela de report, onde conseguimos gerar reports específicos para cada conexão. A tela de configuração, onde nós podemos configurar todas as funcionalidades do Spotlight, desde as próprias conexões até os alarmes, até as próprias configurações específicas de ações para os alarmes, né? Esquedular aqui o que pode acontecer no servidor, uma manutenção planejada, análises do próprio SQL, tempo de resposta, contadores customizados para que possamos definir alertas específicos baseados em contadores customizados, as entradas de erro no log, arquivos a serem monitorados, configurações ou opções do próprio Spotlight,
do Diagnostic Server, que é o servidor que fica coletando todas essas informações, do próprio Spotlight Essentials, que é o serviço do Spotlight para mobile e para web, e a própria experiência do usuário, onde vocês conseguem aqui dar um feedback da ferramenta. Além disso, no Help, vocês têm toda a parte de contexto, release notes da ferramenta, dicas de como vocês podem começar, de como fazer um deployment da ferramenta, como é que a gente consegue traçar aí os melhores relatórios. Além disso, na interface principal, vocês têm informações sobre as sessões, informações sobre a saúde do servidor, informações sobre como vai o sistema, como estão os processos, uso de CPU, se for virtualizado, né, ou se a gente tiver algum problema com o host, aqui vai identificar como que está o uso de memória, buffer cache, né, como é que está o procedure cache, o que está, ou como estão os processos de background, e aqui toda a parte de informações de storage, né, e, além disso, fragmentações de índice. Então, qualquer coisa que vocês queiram avaliar, vocês vão avaliar especificamente a respeito aqui das cores, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um problema de gravidade média, aqui está laranja, o meu problema de gravidade média provavelmente é meus índices. A gente pode vir aqui no status e avaliar, ou então vocês podem simplesmente vir na tela aqui e avaliar, né? Então, eu poderia clicar aqui e em qualquer parte da ferramenta nós podemos ir em Diagnóstico Acknowledge, né, ver histórico desse alarme, quantas vezes ele se repetiu, né, dar um snooze, ignorar ou criar próprias configurações desse alarme aqui agora. Então, eu poderia vir aqui e escolher qual é o meu throughput aqui para definir as fragmentações do meu índice, por exemplo. Ou poderia, igualmente, vir aqui em diagnóstico e avaliar quais são os meus índices mais fragmentados. No caso aqui, o meu índice do Adventure Works está bem fragmentado, eu poderia clicar com o botão direito e gerar aqui o script de desfragmentação desse índice automaticamente. Agradeço a vocês pela presença. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos detalhar como podemos utilizar o Spotlight para identificar gargalos no dia a dia. Muito obrigado.